Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, nós mudamos um pouquinho a dinâmica das nossas aulas, que antes eram remotas, né? Para que vocês possam ter as aulas no sistema, né, mentor da nossa faculdade, e também para que vocês possam rever, assistir novamente, assim todos podem assistir em horários diferentes, quantas vezes quiserem. Acho que é mais produtivo do que marcarmos um horário e termos as aulas, né? Eu estou encaminhando também, como vocês já devem ter recebido, a parte escrita, o conteúdo escrito dessas aulas, né, para que vocês acompanhem. Também está disponível no grupo de WhatsApp, vocês vão ter possibilidade de fazer qualquer pergunta que vocês eventualmente tenham e também, claro, tirar as dúvidas, tá? Que pode ser por e-mail ou por grupo de WhatsApp. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas e também não quero que vocês deixem de acompanhar essas sequências de vídeos. No Lesão Corporal nós vamos ter em média 4 vídeos. Por que 4 vídeos? Porque eles vão ser mais curtinhos, em torno de 30 minutos cada vídeo, e eu vou dividir em tópicos. Então você vai ver lá lesão corporal 1, lesão corporal 2, lesão corporal 3, lesão corporal 4, tá? Cada uma tratando de uma parte do artigo que vocês vão verificar que é bem extenso e parece ser simples, mas há algumas questões que talvez vocês não estão familiarizados, tá bom? Então, vamos lá. Começando a nossa aula de lesão corporal 1, tá? Vocês tiveram esse assunto já numa aula remota que eu dei, que vocês participaram, mas houve um número X de alunos. Acredito que agora esse assunto vai poder alcançar muito mais alunos. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Pessoal, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Bom, o que é lesão corporal? Porque a impressão que se tem num primeiro momento é que lesão corporal é aquela que se atinge com um soco, por meio de uma batida, por meio da utilização de um instrumento contundente, né? Só que a lesão corporal ela pode acontecer de várias formas, né? Então, no momento que se atinge a integridade física da vítima, já é uma lesão corporal. A forma é que nós podemos analisar e essa análise, muitas vezes, elas vêm através de um estudo, de um exame de corpo de delito, que é feito por um profissional que a gente chama de médico legista, tá? Bom, esse laudo, ele vai também analisar qual foi a profundidade dessa lesão, a gravidade dessa lesão. E isso é muito importante para que a gente tipifique bem no artigo. Você vai perceber, quando você for lá no artigo, no caput, né? Deixa eu entrar aqui no caput. Quando você verificar, você vai ver que o caput, ele fala de algo bem singelo, né? O que seria uma lesão corporal? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Esse é o caput. E esse caput nós chamamos de lesão corporal leve, ou seja, aquela que não tem maiores consequências, tá? Mas que deixa marcas físicas ou na saúde dessa pessoa, tá? Então, primeiro momento, o que seria uma lesão corporal? É um ferimento, contusão, um traumatismo ocasionado no corpo humano, crime que consiste em ferir a integridade física corporal de alguém ou causar dano à sua saúde, e essa questão de saúde, ela é bem extensa, tá? Perturbações fisiológicas, mentais na vítima, também são lesões corporais, tá? O que é importante aqui? Lesão corporal leve é o mesmo que vias de fato? Não,
não é o mesmo de vias de fato. Vias de fato é algo que não deixa marcas, tá? Há aquele embate, há um certo entrevero, como diriam em alguns lugares, mas não há, por exemplo, uma pessoa dar um tapa no rosto da outra, né? Não chegou a ficar nem ruborizado, foi algo realmente muito simples, né? Muito embora tenha acontecido o contato entre as duas. Então, isso nós chamamos de vias de fato. E não é crime, vias de fato. É uma contravenção penal, tá? Contravenção penal não está no Código Penal, está na Lei de Contravenções Penais. E a vias de fato, ela seria isso, aquele puxão de cabelo, sabe briga, às vezes, uma briga de mulher, em que uma pega o cabelo da outra e elas caem e ficam rolando, isso pode ser considerado uma via de fato. Se não acontecer uma lesão contra a sua integridade física ou de saúde, que deixe um pouquinho de marca, tá? Eu digo pouquinho de marca porque se ela eventualmente levar um tapa forte e esse tapa chegar inclusive a causar um hematoma ou um vermelhão que demore para passar, isso já é uma lesão corporal leve e não uma contravenção penal, tá? Então aí nós temos no artigo 129 a descrição dessa lesão corporal leve, que não é a vias de fato, tá? Então, vias de fato não é crime, é uma contravenção penal. Lesão leve é a que está descrita no caput do artigo 129 do Código Penal, tá? E ela ofende a integridade corporal e a saúde de outrem. Nós temos uma pena que eu quero que vocês atentem para isso, é uma pena de 3 meses a 1 ano, né? 3 meses a 1 ano, o que nós estamos falando sobre isso? É uma pena muito pequena que está num rito que vocês já estudaram comigo, que é o rito sumaríssimo, né? Aquele rito que não chega, que vai até quase 2 anos de pena, né? E essa é menor de 2 anos. E essa pena, ela está com a competência, quando o tipo penal tem essa pena, ela tem a competência de julgamento no Juizado Especial Criminal, tá? Para alguns apelidaram de GCRIM. Então, esses juizados especiais criminais é que vão resolver a questão da lesão corporal leve. A competência é deles. Muito bem. Tirando essa questão do rito, que nós já vimos que é sumaríssimo, que está no Juizado Especial Criminal, nós temos uma outra situação. Lembram a forma que é processada? Ela pode ser condicionada, incondicionada. Isso também vocês já tiveram comigo. Na verdade, vocês relembraram esses assuntos porque vocês já tiveram no 2º ano, né? Com o professor Wagner sobre isso. E nós apenas fizemos uma recordação. Então, quando a gente está falando de ação incondicionada, vocês lembram? É a ação que o Ministério Público detém o poder sobre aquela ação. Ele é o dono da ação. É ele que diz se vai denunciar ou não. Ele que faz essa análise, né? Muito embora, obviamente, que depois da denúncia existe uma nova apreciação, que é a questão do juiz, né? Se ele aceita ou não a denúncia. Mas, nesse momento, o que nos importa é saber a quem é dirigido, quem que efetivamente tem propriedade, né? Tem o poder, tem essa condição de ação dentro dessa questão penal. Então, quando é incondicionada, normalmente, lembram que a gente falou? Ela pode não estar registrada no Código Penal,
quando uma ação é incondicionada. Por quê? Porque a grande maioria dos artigos do Código Penal, elas são incondicionadas, tá? Então, é o Ministério Público que detém o poder sobre essas ações, de denunciar ou não. E nesse caso do artigo 129, a lesão corporal leve, por ser um rito menor, ela é uma ação condicionada. Quando a gente fala condicionado, lembra que eu expliquei para vocês que o condicionada condiciona alguma coisa? Condiciona, na verdade, a vítima a querer representar o autor dos fatos, né? O agente causador da lesão. Então, o caput desse artigo vai depender da vítima querer ou não processar essa pessoa que causou a lesão corporal. Então, a gente chama isso de uma ação condicionada. Condicionada a quem? A assinar uma representação para o Ministério Público. E a representação nada mais é que uma autorização para que o Ministério Público efetivamente entre com a ação contra o agente, tá? Então, como é uma ação simples, pequena, há necessidade disso, tá? Há necessidade. Então, ela é uma ação condicionada, tá bom? Muito bem, vamos descer um pouquinho. A gente já falou aqui da diferença entre a lesão corporal leve e vias de fato, né? Vocês também têm lá o número da lei de contravenções penais para fazer essa diferenciação, né? E nós vamos seguir aqui falando um pouquinho, porque nós já estudamos no capítulo 1 dos crimes contra a vida, né? Nós estamos estudando os crimes contra a pessoa do Código Penal. No artigo 121, nós já falamos de homicídio, nós falamos do homicídio doloso, homicídio culposo, e agora nós vamos falar do capítulo 2, que é das lesões corporais. São crimes de dano, tá? Nós vamos falar sobre os crimes de dano. E depois, no capítulo 3, nós vamos falar da periclitação da vida e da saúde, que é crime de perigo, tá? Mas vamos nos deter então no capítulo 2 agora. Muito embora, quero já avisar que eu vou fazer vídeos também sobre homicídio, tá? Para que vocês guardem, para que vocês, quando tiver alguma dúvida, olhe de novo o vídeo. Eu vou ficar bem feliz se isso ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. No Pacto de São José da Costa Rica, tá? No artigo 5º, ele fala o seguinte, que é muito semelhante ao que nós já lemos. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Muito bem. Então, nós temos um pacto e nós também temos a nossa Constituição Federal, que daqui um pouquinho eu vou ler o artigo, que também reforça essa proteção à integridade de todas as pessoas, né? Então, quando o agente almeja, ele tem o dolo, lembram do dolo? Ele tem o dolo, ele tem a intenção, a vontade de agredir, de machucar, de ferir o outro, nós vamos estar falando, e isso, claro, desde que o dolo seja apenas de ferir e machucar, e não de matar. Se nós falarmos do dolo de matar, nós vamos estar lá no homicídio, falando do homicídio, dos crimes dolosos contra a vida, tá? Não é o caso aqui. Aqui, o agente tem vontade de lesionar. E quando a gente fala isso, a gente fala dolo de lesão. Lembra como isso é importante? Para que você avalie o que de fato o agente desejava, para que a tipificação seja correta, tá? Então, nós temos, dividindo essas lesões, nós temos algumas categorias. O legislador fez essa divisão e que foi muito sábia. Olha só, lesão leve e culposa
elas são ações condicionadas, que é o que eu acabei de explicar. E grave e gravíssima são incondicionadas. Então, no mesmo artigo, olha que legal, no mesmo artigo nós temos duas formas de ações condicionada, que condiciona a uma representação assinada autorizando o Ministério Público a entrar com uma ação, dependendo da ação do agente e da extensão do dano, da gravidade dessa lesão, da sua intenção. E também nós temos, dentro do mesmo artigo, também a parte grave, gravíssima, porque a extensão do dano é muito maior, né? E essa extensão do dano, repito, ela é avaliada por perícia. A perícia é essencial no crime do artigo 129, tá? A lesão corporal, ela tem que ser laudada, ela tem que ser periciada para que a gente possa justamente entender. O juiz, com certeza, e quando chegar ao ponto de um julgamento dessa ação, a lesão, a grande maioria dessas lesões já vão ter ou diminuído muito o seu resultado, né, o seu efeito, o seu dano, ou não terão nenhuma resquícios dessas lesões. Então, há necessidade que tão logo aconteça a lesão corporal, ela vai, essa lesão corporal, ela já se traduz através do laudo, e esse laudo é um registro de um médico, de um perito, dizendo para o juiz: excelência, aconteceu assim, 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 assim. E ali o juiz pode apreciar, o Ministério Público pode apreciar, antes mesmo, para que ele, quando ele oferecer a denúncia, ele ofereça no tipo certo, no seu inciso, no seu parágrafo certo, para que isso fique bem claro para quem for julgar e também para a ampla defesa, né? Para o advogado saber o que ele pode, o que o seu cliente efetivamente está sendo acusado, tá? Professora, mas então quer dizer que, por exemplo, eu levo um soco, eu vou no mesmo dia ou no dia seguinte fazer o exame de corpo de delito e ali, às vezes, só tem uma marquinha, né? E o perito, ele vai conceder um laudo só avaliando aquela marquinha. E posteriormente, eu posso vir a saber que aquela lesão me trouxe outros problemas, né? Aquela mancha, ela pode aumentar, ficar com um hematoma muito maior, ou outras consequências que são as internas, por exemplo, né? Consequências internas, consequências que podem acontecer posteriormente à lesão corporal. Pode acontecer isso, professora? Pode. E aí, como é que a gente faz? Como a vítima vai ficar no prejuízo? Aquele laudo ficou muito fraco? Como é que vai ser isso? Muito simples. Existem laudos complementares, tá? Então, a vítima, ela tem que estar atenta a isso. Se o laudo não retratou toda a lesão de uma forma real, verdadeira, se houve consequência pós-laudo, então o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um novo laudo ou pedir para o mesmo médico legista reavaliar, né, as lesões, ou ela pode pedir para um médico particular que está acompanhando e ela faz um laudo complementar, tá? Isso é possível, sim. Olha só que interessante essa questão de laudo. Nós estamos falando de lesão corporal, mas essa lesão corporal, ela pode ter resultados no trabalho da vítima, né? E nós vamos ver logo mais sobre isso, no caso de uma lesão corporal grave ou gravíssima. Bom, quando a gente fala disso, a gente fala em outros comprometimentos, que são outras áreas do direito e que essa lesão pode alcançar. Nós estamos falando talvez de um direito do trabalho, pelo afastamento, talvez que essa lesão possa surgir em virtude da lesão, o afastamento do trabalho, ele vai precisar de um laudo, ele vai precisar do laudo também
para o direito previdenciário, se efetivamente passe de 15 dias, né? Então vai ser feito esse laudo e vai também ser feito uma perícia junto à Previdência, tá? Esse laudo da perícia também pode ser anexado ao laudo criminal, tá? Da ação penal. Também podemos falar aqui de uma ação de seguro, por exemplo. Um seguro que efetivamente aquela vítima tenha e o seguro vai pedir um laudo complementar ou você vai ter que passar por um médico indicado pela seguradora para que faça também uma reavaliação. Então, olha que importante quando você documenta essa lesão, né? Ela é fundamental, porque se você não documentar, depois você não vai ter um documento para provar que efetivamente você foi lesionado, tá? Muito bem. Aqui nós já vimos a ação, quando ela é incondicionada, nós vamos verificar que vai mudar o rito, vai passar a ser sumário e ordinário. Vocês lembram do sumário e ordinário? Então, acima de 2 anos, menor de 4, nós vamos estar falando do rito sumário. E acima de 4 anos, nós já vamos estar falando do rito ordinário. E tanto o sumário como o ordinário muda também a competência, tá? Não vamos estar mais no juizado especial criminal, que é o caso do caput. E sim, nós já vamos estar falando do juízo comum, da justiça comum, tá bom? Pessoal, atentem, não é a mesma coisa que o homicídio. Aqui, a lesão corporal, ela vai ser julgada e sentenciada no juízo comum, diferentemente do homicídio doloso, que até o momento da instrução e julgamento, até a decisão, que pode ser aquelas 4, lembram? A denúncia, a decisão pode ser de pronúncia, pode ser de impronúncia, pode ser de absolvição sumária, pode ser desclassificação. E se for de pronúncia, mudaria o rito, passaria a ser um rito especial, que é o quê? É o de competência do tribunal de júri. Quando o juiz decide pela pronúncia, ele está enviando essa ação, esse julgamento para ser finalizado, sentenciado, julgado pelo tribunal do júri com os jurados, né? Então eles sim, aí serão os juízes de fato. Muito bem, só que isso não tem nada a ver com a lesão corporal. A lesão corporal, ela inicia no juizado, se for leve, juizado especial criminal, vai ser julgado lá, e se for grave e gravíssima, e as demais que forem incondicionadas, elas vão estar sendo julgadas pelo juízo comum, pela vara comum criminal, tá? E aí ela vai até o fim, ela é sentenciada pelo juiz dessa vara, tá bom? De competência dessa vara. E aí o juiz, nós não temos mais a questão do rito especial e sim do rito comum, tá? Muito bem, vamos lá. Nessas ações, a gente pode estar falando aqui da questão, lembram da questão do perdão judicial que eu falei para vocês? Eu quero ressaltar uma situação que eu percebi que ainda ficou um pouco em dúvida na cabecinha de muitos de vocês, que é a questão do perdão judicial. Gente, o perdão judicial, ele só pode acontecer se a ação for culposa. Lembram? Culposa. Porque você pode me falar assim, professora, mas se a lesão é leve, se muitas vezes a gente vê que confunde o autor com a vítima, ou a vítima é tanto autor como vítima, né? Aquela situação realmente de uma briga entre duas pessoas, em que você efetivamente nem sabe quem começou aquele entrevero, né? Professora,
Nesse caso, como é que eu faço? Como é que eu sei? A possibilidade, uma coisa tão pequena, não poderia ser um perdão judicial para que efetivamente nem vá essa ação ao fórum, né? Seja processada, enfim, todo aquele custo que a gente já comentou. Bom, primeiro, se é doloso, não cabe perdão judicial, tá? O perdão judicial vai caber na lesão corporal se for culposa, sim, somente o perdão judicial poderia ser aplicado numa lesão corporal culposa, negligência, imprudência e imperícia, tá? Não acontecendo nenhuma dessas três modalidades, né? Se a intenção do agente é clara, então nós vamos estar falando de dolo. E se nós estamos falando de dolo, não é juizado especial, não é caso de avaliação de perdão